Obrigado. Boa noite, queridos. A paz do Senhor, amém? É um prazer estar aqui com vocês. Pode sentar um pouquinho, já vou orar daqui a pouco. Eu tenho... Não vai funcionar o cronômetro, né? Tá livre, né? Então nós vamos estar até as 2 da manhã juntos. Sou pastor do Bola de Neve, aqui de Curitiba. Estou casado com a Viviane há 21 anos. Em julho a gente faz 21. A Viviane era para estar aqui comigo, mas ela esqueceu que tinha uma palestra numa escola de artes lá em Curitiba, Atos. E tudo certo para nós virmos para cá, de repente ela me liga. Você não acredita, me ligaram, eu tenho uma palestra. Então um dia a gente volta aqui com ela para ouvir vocês em nome de Jesus. Temos 4 filhos. Tem um Lucas de 18 anos, uma filha de 12. Adotamos uma criança que chegou com 3 anos em casa e hoje tem 8. E adotamos um bebê que chegou em casa com 3 meses, está fazendo 3 anos em abril, mês que vem faz 3 anos. A gente está muito feliz, estamos vendo muitas coisas acontecerem. A igreja de São José dos Pinhais aconteceu, algumas igrejas, nós somos responsáveis pela implantação das igrejas Bola de Neve no estado do Paraná. E uma coisa que me deixou muito feliz foi o que aconteceu domingo. Porque das 80 cidades que nós estamos, entre células, núcleos e igrejas, a terceira cidade que nós implantamos uma igreja foi Matinhos. Matinhos e Guaratuba. Foi meio ali, uma época era Matinhos, depois Guaratuba. Aí não dava certo, a gente fechava. Aí depois dava de novo. E de repente o líder fumava maconha, a gente descobria e mandava... uma confusão. Pensa, tentando entrar na igreja no litoral e não ia de jeito nenhum. E a gente nunca desistiu. O que aconteceu? Chegou um dia que o pessoal estava fazendo um culto no Pico de Matinhos, onde tem o pico de surf lá, e começou a chover e tinha um bar bem na frente. E o dono do bar chegou para o pessoal e falou assim: vocês não querem ficar aqui no bar para não tomar chuva, não molhar o violão e tal? E o pastor, o Fernando, falou assim: vamos. E a gente tomou o bar do cara, porque o cara se converteu e a gente entrou ali, virou a igreja e começou a andar. E domingo nós fomos inaugurar um novo templo, o que era um mercado abandonado. E já é o segundo lugar que nós pegamos um mercado que está parado. O primeiro foi em Foz do Iguaçu, e nós vimos a igreja crescer, e agora em Matinhos. Então, pensa num cara que está feliz, porque quando Deus vê alguém que não desiste do projeto dele, ele vai até o final, e ele honra a palavra e a fé dessa pessoa, amém? Vamos orar? Hoje eu tenho uma live, aquele relógio está certo, tá? Eu tenho que sair correndo daqui, mas eu não quero trazer uma palavra, porque eu estava orando, dizendo: Deus, o que o Senhor quer compartilhar ali na Vida Plena? E eu estava com algo no meu coração. À tarde eu mudei. Eu cheguei aqui, Deus falou assim: você sabe o que eu te falei, né? Eu falei: tá bom, Deus, então deixa eu voltar para a mensagem. Eu creio que tem tudo a ver com o tempo que vocês estão vivendo. Pai, obrigado por estar aqui, obrigado pela amizade. Nós não estamos aqui em placas de igreja, nós estamos aqui por um reino, e o teu é o reino, tu é a glória, e nós queremos declarar que essa palavra encontrará corações abertos para ouvir e praticá-la. E também eu te peço, Espírito Santo, que eu não atrapalhe o teu agir. Fala através da minha vida, porque eu reconheço que a excelência está no vaso de barro, para que a honra e a glória sejam dadas a ti. Repreendemos todo o ataque das trevas e declaramos essa igreja livre para viver tudo o que o Senhor tem para ela, em nome de Jesus. Amém? Mas eu não sei se vocês têm o costume de olhar um para o irmão do lado, falar, repetir, mas como o Márcio, a gente é amigo, ele falou: faz do seu jeito, eu vou fazer do meu jeito, e eu quero que você participe comigo. Amém? Amém? Fala igual a pessoal de São José. Fala amém. Que geralmente quando eu cutuco a cidade, o pessoal vem. Olha para o irmão do lado e fala assim para ele: meu querido. Se é querida, pode falar querida, mas fala assim: meu querido. Pergunta assim para ele: quanto vale o seu cachorro? Quanto é que vale o seu cachorro? Pastor Márcio, eu vim aqui no culto para ouvir falar de cachorro. Por que eu coloquei o nome dessa mensagem, quanto vale o seu cachorro? Eu sou muito fã dos filmes do Rocky Balboa. Não sei quantos aqui são. Quando eu tinha mais ou menos 13 anos de idade, eu tinha um pôster do Sylvester Stallone como Rocky, desse tamanho, das antigas. Até achei esses dias, mostrei ali na igreja. Quando já casado, e o meu filho que tem 18, devia ter 8 anos, eu peguei toda a coleção do Rocky Balboa e falei: nós vamos assistir isso aqui. E a gente assistiu todos os filmes no final de semana. Acabou, meu filho olhou para mim e falou: quero ser lutador de boxe. Quem que não vai querer, né? Ainda bem que eu assisti um filme de boxe e não de balé com ele. Mas nada contra, mas eu queria que ele fosse um lutador. Mas, amados, nesses dias eu me lembrei de como foi o início do Rocky Balboa. Sylvester Stallone, que é o cara que teve essa ideia,
ele tinha uma história na mente. A história de um homem... Tá chegando bem minha voz aí no fundo? Estou falando muito rápido? Ótimo. Sylvester Stallone, que é o homem que teve essa história na mente, ele viu uma história de um homem, né, o Rock, um homem que, ao vencer muitos desafios na vida, se tornou o campeão mundial de boxe. E até aqui era só uma ideia, tá? E Stallone não era ninguém que tinha uma grana para poder fazer essa história acontecer. O que ele tinha nesse exato momento que Deus deu uma ideia para ele? Por que Deus? Porque eu acredito que todas as ideias vêm de Deus, amém? Nem todo mundo reconhece que é dele, mas Deus nos dá ideias. E o que Stallone tinha? Tinha 26 anos, estava totalmente quebrado, estava estagnado na vida, tinha 2 calças, seus sapatos tinham buracos. Quem aqui já andou com tênis ou com sapato com buraco? Levanta a mão. Não é horrível? Quando chove você fala, meu Deus, eu já andei bastante assim. Todos os sonhos de ver o seu futuro acontecendo, ver o seu sonho acontecendo, estava muito longe. Só que Stallone também tinha uma coisa muito interessante, ele tinha, repete comigo, um cachorro. E na realidade, naquela época que ele estava quebrado, o seu melhor amigo era o cachorro. E você já viu um morador de rua? O morador de rua não tem casa, não tem dinheiro, ele não tem nem amigo, ele não tem ninguém, mas ele tem um... E vai tirar o cachorro. Ele te morde, ele fala, eu estou bem aqui, eu não tenho casa, eu não tenho nada, eu não tenho ração, mas eu tenho um amigo. O cachorro fala para os outros amigos, para os outros cachorros isso, na linguagem deles, e o homem fala isso na linguagem dele, ok? Só que a situação do Sylvester Stallone era tão difícil, que ele falou que ele teve uma época que ele precisou vender o cachorro dele. Sabe por quanto? Repete comigo, por $40. Quanto? $40. Passa um tempo, eu não sei quanto tempo foi, se foi 1, 2 anos, ele conseguiu vender o roteiro do Rock Balboa. E ele pegou uma grana e ele foi atrás do cachorro dele, e ele achou, e ele comprou. Adivinha por quanto? Fala para o irmão do lado, $15 mil. Fala forte, né? Eu sei que é muito dinheiro para você falar, mas é bom que você atrai ele. Fala assim, $15 mil. Meu irmão, quanto vale o seu cachorro? Pastor, nem cachorro eu tenho também não, eu tenho uma gatinha e uma chinchila. Ainda bem que não dá para passear com a chinchila, imagina eu assim andando e a chinchilinha pulando, né? Mas amados, quanto vale seu cachorro? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quanto vale seu sonho? Quanto vale a sua identidade? Ou melhor, mudando as palavras, quanto vale a sua vida? Vamos mudar um pouco. O quanto você está disposto a abrir mão de algo bom para depois de um tempo viver algo melhor ainda? Vamos ver isso na Bíblia? Mateus capítulo 9, versículo 18. Mateus 9, 18 diz assim: enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela, e ela viverá. A primeira situação que nós vemos aqui é que Jesus, repete comigo, ele não estava parado. Jesus, ele estava em atividade, ele estava trabalhando. E qual era o trabalho de Jesus? Ministrar. Ele falou, eu vim para pregoar o ano aceitável, essa era a missão de Jesus. E Jesus estava cumprindo a sua missão. O que eu estou querendo dizer é que era uma atividade importante, e toda atividade importante, repete comigo, não pode ser interrompida. Concorda comigo? Você está fazendo algo que você foi chamado para fazer, seu trabalho, você não pode interromper uma pessoa. E aí, amados, de repente, se aproxima um chefe. E quem era esse chefe? Uma autoridade, uma pessoa conhecida, uma pessoa importante, e uma pessoa que, por ser chefe, ele sabia que ele não poderia atrapalhar outras pessoas que estavam exercendo a sua profissão, a sua função. Até aqui tudo bem? Silêncio mortal, acho que ninguém está entendendo. Vocês estão aqui, gente? Sim. Participa comigo. O que leva esse cara que é chefe ir até Jesus e interrompê-lo bem no meio do seu trabalho? Eu acredito que 2 coisas, repete comigo assim, uma necessidade e uma dificuldade. Ele chega para Jesus e ele fala assim, a minha filha faleceu agora mesmo. Sabe qual é a questão? A filha dele não estava doente, a filha dele não estava internada, ela estava morta. E era o fim, sim ou não? Para pessoas naturais, não para esse cara. Esse cara, ele pensa mais ou menos assim, ele vê a situação da filha morta, faz de conta então aqui, que aqui está a filha morta, tá? Eu vou estar sempre que eu olhar para esse lado, está uma menina morta, e lá está Jesus. Tudo bem?
que está aqui? E lá? Fechou. Esse cara olha para a filha e ele diz assim, ao invés de ele dizer, acabou os meus sonhos, acabou a minha alegria, acabou a minha felicidade, ele pensa, eu ouvi falar de um cara que está curando pessoas, está ressuscitando mortos, e ele tem a resposta para aquilo que eu preciso. E o que ele faz? Ele resolve sair atrás e ir atrás de Jesus. Mas, amados, será que ninguém chegou para ele e falou assim, você está ficando louco, cara? Não vai incomodar o mestre, Jesus não, a menina já morreu, para com isso. Amados, a Bíblia não fala sobre essa questão, só que a Bíblia é uma história real com pessoas reais, sim ou não? Você acha que ninguém falou? Você acha que não tinha nenhum mal acabado querendo querendo acabar com o sonho dele de ver a filha ressuscitada? Sempre vai ter pessoas assim, sempre vai ter pessoas que vão olhar para você e vão dizer, cara, que viagem é essa? Para que ficar orando por isso? Já morreu, acabou, não tem mais situação, não tem mais chance. Foi o que esse cara ouviu, concorda comigo? Só que esse homem, mesmo sendo um chefe, mesmo tendo autoridade, ele deixa a sua necessidade de lado, que era a morte da filha, e ele vai atrás de uma solução. E eu vou te explicar isso aqui melhor, posso? É só falar assim, posso? Sim. Mais forte. Sim. O que tem aqui? A filha de quem? Do cara, do chefe, ok? Qual era a obrigação dele, gente? Pensa comigo, na época era uma sociedade assim, onde os homens trabalhavam, onde os homens faziam muito mais coisas do que as mulheres, e a filha está morta. Qual era a obrigação dele? Enterrar. Mas antes de enterrar, eu não sei como que era a documentação na época, mas vamos lá, se fosse hoje, ir atrás do atestado de óbito, ir lá no IML, liberar o corpo, achar um lugar para enterrar, sim ou não? Essa era a sua obrigação, mas ele deixa essa parte para depois. Era a sua obrigação, mas ele deixa para depois, e ele vai atrás de alguém que poderia mudar essa história. Sabe, talvez, amados, ele deixou a sua esposa chorando em casa. A Bíblia também não está falando disso, mas você acha que ela não estava chorando? A filha estava morta. Sabe, talvez ele tenha deixado os outros filhos chorando. E ele sai, mas repete comigo, ele sai com um destino. E aqui está uma resposta para nós. Sempre que você estiver diante de situações difíceis, onde tem mais gente jogando, tentando apagar aquilo que Deus está te falando, dizendo que não tem mais chances, meu irmão, sempre que você tiver que tomar uma atitude, saiba para onde você está indo. Sim ou não? Porque nessa hora as pessoas muitas vezes saem de casa e vão parar em bares, vão parar em colos de amantes, vão parar de diamantes, não de diamantes. Você entendeu, né? Diamantes fazem tanta besteira por aí, mas esse cara não, esse cara estava com o coração quebrado, a mulher chorando, os filhos chorando, mas ele sai, rumo a quem? Quem está nesse lado? E ele fala assim, eu ouvi falar de um homem chamado Jesus, e eu vou até ele. Só que há um detalhe aqui, pergunta para mim, qual é? Meu irmão, Jesus era um cara muito conhecido, sim ou não? Pô, o cara está andando pela terra, ressuscitando mortos, curando enfermos. Ele não era uma pessoa normal. Ele era uma pessoa, não tinha Instagram na época, mas se tivesse, ele teria o selinho azul ali, tá? Jesus ia ser mais famoso do que o Luciano Huck. As pessoas ele era muito famoso. Posso te fazer uma pergunta? Posso? Qual era a certeza que ele tinha? Que ele ia deixar a filha morta, a mulher chorando, os filhos chorando, e que Jesus ia dar moral para ele, que Jesus ia ouvir ele. Porque a Bíblia diz que onde Jesus ia, multidões se reuniam. Sim ou não? Meu irmão, o que é multidão? É multidão a resposta. O que é multidão? Isso, multidão. Meu irmão, não dá para chegar perto de um cara desse, um cara famoso, cheio, e ainda mais os discípulos, e Pedro com aquela cara de louco, olhando, vai chegar perto de Jesus não, sabe? Meu irmão, esse cara sai, e ele tinha tanta certeza que ele ia falar com Jesus, que quando ele chega, amados, ele deixa ele deixa as pessoas chorando, ele deixa os comentários, fala para o irmão do lado assim, esse cara também tinha uma sogra. O que essa sogra falou para ele? Você já parou para pensar? Meu filho, tua mulher, minha filha, está passando mal, está chorando, a minha netinha morreu, você vai aonde, homem? E quantos comentários ele deixou de lado, e ele vai, e quando ele chega,
a multidão não deixa ele se aproximar de Jesus. Verdade? Não, mentira. Quando ele chega, de uma maneira sobrenatural, Jesus olha para ele. Fala para a pessoa assim: Jesus está esperando uma atitude de fé da sua parte. Amém? Esse cara teve fé de deixar a filha dele morta? Sim ou não? Teve fé de deixar a mulher dele chorando? Comentário de todo mundo? Quando ele chegou, não importa a quantidade de pessoas que tinham ao redor de Jesus, Jesus diz assim: você. Ele olhou. Meu irmão, é muito impressionante esse texto. Porque quando esse cara chega e Jesus olha para ele, o que eu e você faríamos se Jesus estivesse na tua frente e dissesse assim: ok, estou aqui, estou te vendo. Jesus, eu preciso da grana para terminar aqui em cima, eu preciso da cura lá na Itália, no coronavírus, eu preciso de... Todo mundo teria um pedido para Jesus, sim ou não? E esse cara teria um pedido mais urgente do que o nosso? Sim, a filha dele está morta. E ele chega e pede isso para Jesus, sim ou não? A resposta é não, tá? Sim ou não? Não, eu ainda falei, gente, não é sim, é não. Eu dei a cola para você aqui. A resposta é não. E ele chega, eu nem lembro o que eu perguntei, mas vamos lá. A primeira atitude dele, Mateus 9:18. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe aproximando-se... O que está dizendo aí na tua Bíblia? Gente, a Bíblia é a mesma Bíblia, Vida Plena, Bola de Neve, tá? Essa é o adorou. Está escrito ali? Ali tá outra tradução. Fechou? Vamos na minha então, desculpa. Repita comigo. Ele o adorou. Meu irmão, ele era uma pessoa importante, uma pessoa com uma pressão incrível na cabeça. Graças a Deus, eu não perdi nenhum filho ainda para a morte. Mas meus filhos já foram para o hospital. E já é ruim. Você fica com uma pressão, você fica meio pensando, caramba, o que vai ser? Tem hora que você fala assim, por que eu não estou ali naquela maca? Por que está meu filho? Ok? Vozes de condenação no seu ouvido. E mesmo assim, diante daquele que poderia trazer solução para o seu problema, ele simplesmente abre mão da sua necessidade. Quanto vale o seu cachorro? Quanto você está disposto a abrir mão de uma coisa importante para viver algo melhor ainda? Ele fala assim: Jesus, a minha filha está lá, tudo bem, mas eu reconheço que o Senhor é maior do que eu. E meu irmão, essa atitude nos ensina muitas coisas. Vocês estão aqui, amados? Ele consegue reconhecer que ele está diante de alguém maior do que ele, com mais autoridade do que ele. Em outras palavras, fala para o irmão do lado: nada pega Deus de surpresa. Meu irmão, não há questões que não possam ser resolvidas por Deus. Por exemplo, qual é a pior coisa para o ser humano? O que todo mundo tem medo? Barata, não. O que todo mundo tem medo? Morte, concorda comigo? Ninguém quer morrer. Aí Jesus sai do céu, vem para a terra e vence o quê? Só a morte. O que ele está querendo dizer? Cara, o que vocês têm mais medo eu venci, vem na minha que vocês brilham. É mais ou menos assim. Jesus está falando, cara, eu já venci tudo que vocês temem, o que vocês temem. Vem comigo. Então, nada pode deter Jesus Cristo de agir na tua vida, amém? Então Deus pode fazer tudo? Sim ou não? Mas Ele faz tudo o tempo todo? Não. O que eu estou chamando a sua atenção aqui é para o valor do seu cachorro. Vamos mudar então. Melhor falando, eu estou querendo dizer que muitas vezes nós precisamos abrir mão de algo bom, algo que eu preciso imediatamente, para poder buscar algo melhor que vai mudar a minha história para sempre. Vocês estão aqui, amados? Esse chefe chegou, está fazendo sentido até aqui? Esse chefe chegou até Jesus, sua filha tinha morrido, sua esposa estava chorando, sua família estava triste, e ele também estava. Meu irmão, esse cara não era de ferro, era mais ou menos assim: Jesus, eu estou aqui, eu estou arrasado, eu estou sem forças, mas eu estou aqui diante do único que pode tirar a dor que eu estou sentindo aqui. Meu irmão, era um pai com uma filha morta, e ao invés de pedir a ressurreição da filha, o que ele faz? Jesus, eu estou diante de ti, eu sei que o Senhor pode mudar algo aqui dentro. Vocês estão aqui, amados? Posso fazer uma pergunta bem delicada? Sim ou não? O que as situações difíceis têm feito com a sua vida? Quando a batata assa, quando as coisas apertam, quando a vida te aperta, para que lado você vai? Porque nesse caso, nada foi mais forte do que esse homem. Ninguém aqui teria um pedido tão forte quanto o dele. Mas ele abre mão de uma necessidade atual para dizer: eu reconheço que você, o Senhor, tem algo a mais para a minha vida, que o Senhor é maior do que eu e que o Senhor é maior que a minha necessidade.
Sabe qual é o problema? É que muitas vezes Deus não nos responde o que nós queremos e nós acabamos nos afastando dele. Muitas vezes você pede. Vocês lembram daquele texto que os discípulos estavam no mar e Jesus vem andando pelas águas? Sim ou não? Se era Jesus, por que eles ficaram com medo? Porque, repete comigo, porque Jesus estava agindo de uma maneira diferente. E aqui é a questão. E quando Jesus faz algo na tua vida que não é o que você estava esperando, como você reage? Quantas pessoas se afastando, quantas pessoas se esfriando, quantas pessoas mudando de igreja, mudando de casamento, mudando de cidade, mudando de trabalho, mudando de família, mudando de tudo. Por quê? Porque não entendem o agir sobrenatural de Deus. Amado, nem tudo o que você quer é o que você precisa, sabia disso? Quem aqui já pediu mais dinheiro para Deus? Uma promoção, um aumento de salário? Seja sincero com Deus, de repente está esperando a sua resposta, a sua atitude agora, amém? E vamos lá, às vezes a gente não precisa de mais dinheiro, a gente precisa de quê? De sabedoria para administrar aquilo que Ele já não tem nos dado, concorda comigo? Então muitas vezes a gente pede a coisa errada, não é errado pedir, mas tem hora que Ele fala, não é isso que você precisa disso. E quando Deus age diferente, como você age? A Bíblia diz que esse homem adorou, não estou entendendo, eu perdi a minha filha, mas eu reconheço que o Senhor é maior do que tudo. Só que logo em seguida ele age. Mateus 9,18. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe aproximando-se o adorou e disse, a minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Meu irmão, esse cara, o que ele faz? Ele primeiro adora e depois ele tem uma atitude. O que eu estou me esforçando para dizer nessa noite é que Deus é um Deus que não ignora a sua dor, amém? A questão é a forma que você se aproxima dele. Esse chefe, mesmo com a dor no seu coração, a primeira coisa que ele faz o quê? Adora. Mas em seguida ele age. Meu irmão, oração para nós em português é uma palavra composta. Primeiro você ora, mas depois você age. E se você agir separadamente, separar essa palavra e agir só num canto aqui, vai dar problema. Se você age sem oração, você é precipitado, dá ruim. Se você só ora e não age, dá ruim. Por quê? Porque tem hora que Deus vai te dar uma direção. Quem é solteiro? Aqui não tem ninguém solteiro na vida plena, né? Tem alguém solteiro aqui? Levanta a mão. Às vezes Deus dá uma direção. Ei, paga uma coxinha, vai conversar com a pessoa. E aí, eu conheço um cara que ele ficou um tempão solteiro. Sabe por quê? Ninguém quer saber, então deixa, eu não vou falar não. Posso falar? Porque ele reparava na parte branca do tênis das meninas, se estava sujo ou não. A menina podia ser linda, mas se tivesse sujo, ela não cuida do tênis. Eu falava, cara, você não está muito em condição de ficar vendo essa coisa branca não, cara. Irmã, se você é solteira, compra um produto, deixa bem branquinho, que deve ter irmão aí olhando para isso. Pessoal já olhando, né? Falava, cara, tu é feio, cara. Mas sou exigente, sou um cara de fé. E deu certo, casou com uma menina bonita. Que limpava o tênis, pelo menos. Fala, repete comigo, adoração e atitude. Quando em 98, entrou El Ninho aqui no Paraná, eu trabalhava com grafite, morava em Ponta Grossa, e eu estava querendo voltar para São Paulo, eu sou de lá, e eu comecei a fazer desenhos lá, e eu já conhecia a Viviane e tal, morava em Ponta Grossa, e eu falei assim, eu vou voltar para São Paulo, e eu estou num desenho, e eu estou assinando, como é que os grafiteiros fazem, eu até já fiz um desenho aqui na Vida Plena, na década passada, mas faz tempo, né, muito tempo. Onde eu estava? Aí eu estou fazendo um desenho, e aí você tem que assinar, que a assinatura é a sua divulgação. E eu estou assinando o desenho, vem a imagem da Viviane, eu estava em São Paulo, e uma voz dentro de mim, você vai casar com ela. Não adiantava nada eu ter tido uma experiência com Deus, ouvir a voz de Deus, que já ouviu, sabe que é o que faz aqui dentro. Se eu ficasse em São Paulo e não viesse para cá, se eu não tivesse ido para a rua dela, colocado um azarrô, para azarrar, para chegar e falar, e aí, tudo bem? Olha o perfume que eu comprei. Meu irmão, não ia adiantar nada.
O que eu estou querendo te dizer é que tem hora que você vai adorar a Deus e Deus vai te dar uma estratégia. Age, faz. E tem muitas pessoas paradas aqui, mas eu sou um cara de oração. Sim, criatura, você é, isso é muito bom. Mas você tem que ter o equilíbrio entre a oração e a atitude. Quem está entendendo? Quem pode dizer amém? Então, esse cara, esse chefe, com a filha morta, presta atenção, ele vai até Jesus, sem noção nenhuma se Jesus ia olhar para ele ou não. Uma multidão estava lá. Ele vai, Jesus é atraído pelo ato de fé dele. Aí ele chega, primeira coisa, ele adora, gente. Ele adora. E depois o que ele faz? Ele fala, ele age, ele mostra a necessidade dele. E a coisa mais impressionante, posso falar qual é? Jesus deixa a multidão inteira e segue o cara. Meu irmão, quantas pessoas, vamos pensar um pouquinho? Quantas pessoas deviam ter convidado Jesus para ir para a casa dele? Você gostaria que Jesus fosse tomar um café na tua casa? Imagina, você mora naquela época. Você fala assim, Jesus, aqui não tem Starbucks, mas eu fui lá em São Paulo, comprei um negócio, você vai tomar um Starbucks na minha casa. Quem gostaria de Jesus entrasse na sua casa? Ele deixa a multidão inteira e segue um cara que ele mal conhecia. Só há um detalhe nisso tudo. Repete comigo, um homem cheio de fé. Meu irmão, Jesus ele não consegue resistir uma pessoa cheia de fé. Ele deixa todo mundo, ele está seguindo esse homem. E aqui começa, aí agora, quem entendeu até aqui? Posso começar a pregar? Então vamos lá. Fala, repete comigo, Jesus se move por atitudes de adoração e fé. Sabe por que algumas pessoas são mais respondidas do que outra? Olha a pergunta que eu fiz. Eu não falei mais ouvidas por Deus, mas mais respondidas por Deus, por causa das atitudes de fé. A Bíblia diz que sem fé é... Eu quero que essa primeira palavra que você falou, você fale bem forte. Sem fé é... Aí. É? Mais uma vez, é mês nacional das mulheres, internacional das mulheres, só as mulheres. Sem fé é? Impossível. Homens? Impossível. Todo mundo? Impossível. Meu irmão, a Bíblia está falando, é impossível. Não sou eu, não é o pastor Márcio, não é o Bola, não é Vida Plena, não é o Papa, não é ninguém. É quem? Deus, na palavra dele, dizendo, você quer me agradar? Sem fé é impossível. Mas eu te dei um caminhão de dinheiro. Para a igreja fazer bem, mas você não me agradou. A Bíblia está dizendo o quê? Sem fé é impossível. E Hebreus 11:1 o texto diz uma coisa bem interessante. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então repete comigo assim, fé é uma certeza. Então agora repete mais forte. Não há dúvida num coração que anda por fé. Meu irmão, se Deus te deu um projeto no teu coração, vocês vivem isso aqui. Se Deus te falou algo, se Deus te deu uma ideia, se Deus te deu um chamado, se Deus falou algo na tua vida, você pode até não entender o modo, você pode até não entender o tempo, mas no teu coração não pode haver dúvida. É aqui que as pessoas apanham, porque Deus dá uma direção, Deus manda dar um passo, e a pessoa, mas será? Puxa, meu irmão, quantas coisas eu deixei para trás para poder mudar para o Paraná. A maioria das pessoas me conhece desde 2004, porque eu vim para o Bola de Neve, mas eu moro no Paraná desde 94. Eu morava em São Paulo, eu era um adolescente, trabalhava num banco na Avenida Paulista, a avenida mais famosa do país, eu trabalhava no banco, eu era um adolescente, imagina. Então eu ganhava bem, tinha patrocínio no meu esporte, e a igreja que eu me converti, nós éramos um grupo, era uma tribo, tínhamos 80 adolescentes, meus amigos. E quando Deus me pede para vir para cá, meu irmão, eu vim para cá e eu perdi, vamos lá, eu vim trabalhar com grafite, até ter clientela, passei muita dificuldade, não tinha, lembra, sabe essa pipoca rosinha que a gente come, pipoca doce? Hoje é quanto? R$2? Um e pouco, na época era 25 centavos, eu lembro disso. E eu não tinha dinheiro para comprar essa pipoca. E quando eu tinha, eu comprava pipoca, era meu café da manhã, almoço e janta. Como eu fazia triatlo em São Paulo nessa época, como é que eu vou comer? Como é que eu vou correr? Aí eu comecei a emagrecer, não conseguia fazer esporte. E a igreja que eu fui, só pelo fato de eu ser de São Paulo e ter vindo para cá, a galera me odiava. Então eu perdi trabalho, perdi saúde e perdi amigos.
E eu ia nas igrejas aqui da região metropolitana e afastada, as igrejas das Irmãs Maria. Na hora que você está desesperado, você vai atrás de uma profecia. E eu ia. E eu chegava num lugar, e eu tinha minha igreja. Deus levantava uma mulher e falava assim: irmão, quanto maior a luta, maior a vitória. Segura, aguenta. Beleza, eu mudava, eu ia para outro bairro. Não tinha um WhatsApp 94, gente. Só que essas velhas tinham. Porque de alguma maneira tinha uma comunicação entre as profetas. A mulher me via: ô irmão, quanto maior a luta, maior a vitória. E aonde eu ia, eu ouvia essa frase. Um dia, meu estômago está desesperado, querendo voltar para São Paulo. Aí você conhece a pessoa pelo estômago, né? Ligo para o meu pai: pai, eu estou passando uma dificuldade aqui no Paraná, o senhor consegue me ajudar? Sabe o que o meu pai me falou? Não te mandei embora. Volta para minha casa que eu te sustento. Ele não estava me xingando, eu estava dizendo o seguinte: eu não vou te sustentar aí. E um monte de gente aqui em Curitiba dizendo: volta para São Paulo, cara, você tem emprego, você trabalhava em banco, você tem amigos, volta, tua família está lá. E uma vozinha dentro de mim: fica, eu tenho algo na tua vida. Meu irmão, 94, perrengue pra caramba, passei muita dificuldade. 96, mudei para Ponta Grossa. 98, comecei a namorar, casei ali em 99 e muitas coisas aconteceram. Só dificuldade. Sabe o que eu fiz com a minha esposa? Posso dar estoque? Quando a gente casou, ela tinha 16 anos, eu tinha 24. Eu olhei para ela e falei assim: eu não tenho nada, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Não, isso é outro texto, deixa. É outro. Eu olhei para ela e falei assim: amor, eu não tenho nada para te dar, não tenho nenhum gato para puxar para o rabo. Mas eu tenho uma promessa. E se você acreditar e passar pelo que a gente vai passar, olha o pedido de casamento. Eu estou falando para ela que não tinha nada e que se ela aguentasse sofrer o que ela ia sofrer, um dia a gente ia dar risada disso. Estava apaixonado, ia perder esse pão. Parecia mais uma bisnaguinha de tão magro que eu era. Ela falou: tá bom, eu acredito. Mas ela só tinha 16 anos, tadinha. Meu irmão, quanta pancadaria a gente passou, quanta luta, quanta dificuldade, tá quase dando o horário que você falou que ia acabar o culto, mas eu posso ir um pouquinho, né? Amado do céu, uma coisa é você passar dificuldade sozinho, ok? Outra coisa é ter uma mulher depois um filho de 1 ano, e o filho não está nem aí, ele quer mamar, papá, ele quer comer. E foi muito difícil. Se você me perguntar: Biga, foi fácil? Não foi. Mas valeu a pena cada gota de suor, cada lágrima que eu chorei junto com a Vivi, e cada oração que eu olhava para ela, eu falava assim: amor, a gente vai dar risada disso. A gente vai dar risada disso. Sabe qual é o nosso salmo hoje? Vários, que eu esqueci qual é. Aquele salmo maravilhoso. Não, não é esse. Não me confunde a minha cabeça, calma aí. Não, eu tenho que falar, gente, isso aí é muito louco, esse salmo. Está na Bíblia, gente. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de júbilo e entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Meu irmão, hoje, a gente ri disso. Hoje a gente olha e fala assim: meu Deus, o que Deus fez. E foi legal? Demais. Está sendo legal? Tá. Mas vem cá, o que Deus viu? Uma pessoa que não desistiu quando viu situações muito difíceis pela frente. Eu estou te contando pedacinhos, tá? Eu não vivo mais isso, mas é que eu não quero te deixar mal. Mas a gente passou muito perrengue. Vamos voltar para o texto? Jesus, ele chega. Vamos voltar aqui para o teatro. Quem está aqui? A menina morta. Um cara cheio de fé. Quantos caras cheios de fé? Um vai até Jesus. De alguma maneira Jesus olha para ele, acompanha o cara, e quando Jesus chega na casa, aonde todo mundo ia falar o quê? Para tudo! Jesus chegou. Essa é a reação? Não. Mateus 9:23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque ela não está morta, mas dorme. E a Bíblia diz: riam-se dele. Meu irmão, vocês estão aqui? Um homem cheio de fé tira Jesus do meio da multidão. Um homem, meu irmão, você já imaginou o que você pode fazer com a sua esposa em oração juntos? Uma pessoa cheia de fé atrai Jesus. Quando chega na casa, tem gente que ri dele. E não é um riso assim: ai que legal, Jesus chegou. Era um riso de zombaria, de desprezo. E sempre haverá dois tipos de pessoas. Repete comigo: as que creem e as que riem.
Deus tem me falado muitas coisas em Curitiba, e até de tamanho de igreja, onde nós vamos, e às vezes eu sou motivo de chacota para alguns pastores. Riem. Uma vez um perguntou, e aí, e o seu projeto? Eu falei, fica tranquilo, eu vou te dar o convite da inauguração. Tipo assim, cara, tem aqueles que riem e tem aqueles que dizem o que o pastor fez. Eu estou junto com você. Sempre vão ter dois tipos de pessoas. O que isso me ensina, amados? Que a gente precisa tirar a incredulidade do nosso meio. Versículo 25, a Bíblia diz: mas afastado o povo. Quem aqui quer viver o sobrenatural de Deus em alguma área da tua vida? Meu irmão, você não vai ver o sobrenatural de Deus se na mesma casa tiver uma incredulidade. Mas então eu tenho que mudar de casa. Não, fala para o irmão do lado, você é a casa. Amém? Aonde que a incredulidade não pode morar? Gente, em mim, fala, em mim. O que eu estou querendo te dizer é que você pode até morar junto com pessoas que são incrédulas, né, pessoas que não acreditam, mas você é a casa, é você que atrai o milagre, é você que atrai Jesus. Ninguém acredita na minha casa, ninguém acredita no meu trabalho. Eu acredito, eu sou o ponto de luz aqui. As fé que vocês não têm, eu tenho, empresto para vocês. Vem com a tua glória, Deus. Essa é a ideia de Deus, amém? Embaixadores dos céus na terra. Vocês estão aqui, amados? Então, Jesus, olha só que interessante. Um homem cheio de fé sai atrás de Jesus, Jesus o segue. Quando chega na casa tem um bando de incrédulos. O que acontece? Jesus tira os incrédulos. E aqui é um detalhe. Posso entrar nesse detalhe? Posso, pastor? Se as pessoas riram de Jesus, vocês acham que eles iam ouvir o que Jesus estava falando? Sim ou não? Quem é que tirou os incrédulos então? Gente, é só falar o chefe. Quem? O chefe. Ele chegou e falou o quê? Ei, sai. Meu irmão, quem tira a incredulidade da tua vida é você. Se você ficar esperando o pastor colocar a mão, se você ficar esperando todas as luzes estarem verdes para você obedecer a Deus, você não vai obedecer nunca. Pensa no meu caso, cara, eu fui pastorear uma igreja com o nome de sorveteria. Bola de Neve. Hoje é legal, hoje é famosa. É hoje, mas eu estou 17 anos. E no começo que a galera dizia assim, esse negócio vai derreter, esse negócio não vai dar em nada. Alguns diziam até que ia virar Lagoinha. Derrete bola de neve e vira Lagoinha. Eu sou amigo dos pastores da Lagoinha, tá? Já preguei lá. Mas, sabe, chacota. A primeira pessoa que eu fui levar para a igreja aqui em Curitiba, eu fui numa loja de skate e eu fui evangelizar esse cara conhecia o Bola de Neve. Ele me falou assim, não existe espaço para uma igreja com esse nome em Curitiba. Eu falei, pá, é isso mesmo. Porque até hoje a gente pegou o maior galpão de Curitiba e tá grande, tá pequeno. Não tem espaço, vamos ter que construir um outro, amém? Agora, eu poderia ter ficado triste? Claro. Meu irmão, quem tira a incredulidade? As pessoas ou você? Um poeta uma vez falou o seguinte, 2 homens olham pela mesma janela, um vê as estrelas, outro vê a lama. É a mesma janela, é a mesma paisagem, depende do teu prisma. Para onde você está olhando, amado? Quando Deus te diz algo, quando Deus te fala algo impossível, quando Deus te dá uma visão, você fala, cara, isso é grande. A Bíblia diz, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Amados, se você tiver grana para cumprir o que Deus te mandou fazer, isso não vem de Deus. Todo o sonho de Deus vai ser maior que o teu dinheiro. Todo. Por quê? Vai exigir cada gota de fé. E se Deus se agrada com a fé, por isso que Ele vai te dar um sonho maior que o dinheiro. Não importa quanto você tem. Você tem 10 reais, vai ser maior. Tem 1 milhão, vai ser maior. 10 milhões, vai ser maior. É ou não é? Sempre maior. Por quê? Porque Ele quer ser atraído. Por que Deus está agindo aqui na vida plena? Porque vocês não têm todo o dinheiro. O que vocês estão fazendo? Fé. Aí Deus faz o quê? Cara, eu gosto desses caras. E Jesus, Ele vai. Agora, quem vai? Alguém, eu sei que aqui na vida plena isso não acontece, é só mais no bola. Mas, será que ninguém falou? Será? Ô pastor, que sonho grande é esse? Pô, pastor, menos. Vai, não viaja. Olha que tá legal. Já é preto, agora só põe Vida Plena Church. Estou agora me baseando na mensagem que o Carito mandou. Meu irmão, vamos lá. Jesus chegou na casa. A incredulidade saiu. Aí Jesus entrou. A Bíblia não diz que Ele entrou com a incredulidade. A incredulidade saiu, Jesus entrou e o milagre... Oh, meu Deus do céu. Meu irmão, não queira viver milagre duvidando. Você tem que planejar? Sim, planejamento e dúvida são coisas distintas. Temos que planejar, temos que dar passos concretos, ótimo. Agora, qual é o tamanho do passo?
Mateus 9:25. Afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Meu irmão, um dia Deus vai mudar a tua sorte. Um dia você vai olhar para trás e vai dizer assim: valeu a pena ter perdido o meu cachorro. Vai chegar uma hora que você vai falar assim: puxa, cara, como valeu a pena ter aberto mão de uma coisa preciosa, porque o que eu vivo hoje é algo sobrenatural. E eu quero terminar contando um testemunho da minha vida. Posso? Eu ando de skate desde os 13 anos. Hoje eu mudei de esporte, não sou mais profissional, mas eu fui profissional durante anos, de downhill, descer ladeira em velocidade. E eu já disputei alguns mundiais, fora do Brasil e dentro do Brasil. E, amados, na época que eu vou te contar, 2002, eu fazia grafite e andava de skate. E como eu andava bem, teve um campeonato mundial, tem um campeonato, na época, hoje não existe mais, que se você ganhasse aquele campeonato, é na Áustria, você era considerado campeão mundial, você não precisava ficar correndo todas as etapas. Você corria um, então sempre tinha dois campeões, o que corria o circuito e o que ganhava esse campeonato. Como eu não tinha grana para ir em todo o circuito, eu falei assim: eu vou focar em um. Na minha cabeça, se eu for campeão mundial de skate, eu pego a minha esposa, pego o meu filhinho, mudo para a Europa ou mudo para os Estados Unidos e vou viver do esporte. Lá eles valorizam. Primeiro ano, fui cair no meio do campeonato, meu ombro veio parar no meio do peito, fui para o hospital, coloquei de volta, corri, mas fiquei em 30º e pouco. Mas eu estava com a ladeira na minha cabeça, eu fiquei 1 ano treinando. E aí arrumando o ombro, arrumando o corpo, patrocínio de comida, patrocínio de academia. O prefeito de Ponta Grossa falou: agora eu pago, porque eles viram que eu fui uma vez sozinho. Agora a gente paga, e foi diferente. E eu cheguei no segundo ano, 2002, e eu tô lá. Comecei a correr e fui para a final. Fui como o 13º skatista mais rápido do mundo para a final. Qual era a ideia? Eu olhei a minha bateria, falei: desses caras eu ganho, fico entre os 8. Mais 2 anos eu sou campeão mundial. Eu tinha um plano. E só não podia acontecer uma coisa. Só não podia chover no dia da final. E, amados, eu sou um homem de Deus, amém? Você acha que Deus vai deixar chover? Adivinha? Choveu. Noé passou com a arca lá. Meu irmão, muita chuva, eu não acreditava. Eu falava, eu fechava o olho, eu falava: Deus, em nome de Deus, eu estou sonhando, não é possível, eu estou sonhando, eu vou acordar. E aí eu dormia de novo, eu tenho muita facilidade para dormir. Acordava, chovendo mais ainda. Deu um certo horário, o organizador falou assim: está cancelado o skate e está valendo o qualifying. Fiquei como o 13º skatista mais rápido do mundo, mas eu fiquei bravo, porque eu podia sair de lá entre os 8. E para mim ia valer ficar entre os 8, que eu ia conseguir mais patrocínio e tal. E eu fiquei bravo com Deus. Falei: nossas relações estão interrompidas. Mas a gente não consegue ficar muito longe de Deus, concorda? E eu estava lendo um livro de Deus, estava bravo com ele, mas estava lendo um livro dele. O nome do livro: Um Vinho Novo é Melhor. Já ouviram falar desse livro? Já leu? Tem que ler, O Vinho Novo é Melhor. Vai ser uma injeção de fé em você. Subirá que me indicou e falou assim: esse livro tem que estar na cabeceira. Você lê sempre. Eu estou lendo o finalzinho do livro, bravo com Deus, tá? No finalzinho, uma frase do livro fala comigo. Eu percebo que é Deus. Eu começo a olhar. Você sabe quando você começa a olhar para o além? Você, transe. Aí Deus falou assim comigo: filho, esse ano você se deu bem, e o ano que vem você pode se dar melhor. Deus falou assim: você está sendo reconhecido no meio da tua modalidade, tinha ido para o esporte espetacular, fazer um monte de entrevista. Eu estou falando de muitos anos. Aí Deus falou assim: esse ano você se deu bem, e o ano que vem você pode se dar melhor ainda. Olha o que Deus me falou, Ele me deu uma chance de escolher. O ano que vem você pode se dar melhor ainda, mas você abriria a mão dos teus sonhos para viver os meus? Quanto vale teu cachorro? Amados, eu comecei a chorar. Eu estava em Innsbruck, na Áustria, fui para Frankfurt, na Alemanha para o Rio. Eu acordava, comia, dormia, chorava e dormia. Tinha um jogador de futebol no meu lado, depois eu fiquei sabendo que era o Neymar. Tô brincando, não era ele. Mas era um jogador, porque o cara falou assim: meu, você deve estar passando um maior perrengue, né? Eu falei: você nem imagina, cara. E eu voltava a dormir, bravo. Nem para evangelizar o cara, bravo, chorando. Deus pediu meu tudo. Por quê? Porque eu sou muito sonhador. E para um sonhador, se você tira o sonho dele, você tirou o mundo dele. Quem é mais planejador, o cara não entende o que eu estou falando. Mas quem é sonhador sabe o que eu estou falando. E aí tirou. Eu cheguei no Brasil mal. Quando a minha esposa foi me buscar na rodoviária de Ponta Grossa, eu falei: aconteceu um negócio na Europa, e daqui a pouco eu te conto. Mas eu estava atordoado. 10 dias depois eu encontrei um amigo meu da Jocum e contei essa história para ele. Ele falou assim: Biga, Deus nunca vai te pedir algo que Ele não te dê 100 vezes mais aqui na terra ainda.
E eu lembro que eu me ajoelhei, peguei meu skate, meu macacão, porque tem macacão de couro, é capacete caro, é um esporte caríssimo. E eu comecei a falar, Deus, tá bom, eu te entrego. E aí, amados, levantei e fiquei esperando alguém me ligar. Agora eu vou ser pastor. Meu irmão, Deus é muito sinistro, porque Ele tem uma capacidade enorme de chamar a tua atenção e quando Ele chama, Ele some. Desaparece. Você ora... Aí eu fiquei tentei entrar na Jocum, deu errado, achei uns pastores americanos da Nazareno, falei, me convida, que eu me convidei para fazer parte, ia ser um Nazareno, meu irmão, nada dava certo. Aí eu falei, tá bom, Deus, eu tô aqui, o senhor não me quer? Tudo bem, mas eu tô aqui. Outubro de 2002 eu recebo uma ligação de São Paulo. O cara que me tinha me levado para Jesus no campeonato de skate, ô Biga, o Rina quer falar com você. Eu sabia quem era o Rina porque ele já estava. Ele foi um dos fundadores do Bola de Neve, esse meu amigo. O Bola de Neve fundou com 5 pessoas há 20 anos. Ele falou assim: eu contei para o Rina tudo que você está fazendo de evangelismo com o skate aí no Paraná. E ele falou que Deus falou para ele que é para você entrar no time. Eu falei, beleza. Só que a primeira vez que o Rina convidou, eu falei, não, vou entrar na Jocum. E aí começou a dar tudo errado. E aí ele ligou de novo, porque o Espírito Santo acordou ele e falou, liga para o Bigard, ele está te esperando. Eu fui para São Paulo, maior confusão, perdi documento do meu filho. Pensa numa coisa travada. Cheguei em São Paulo, a gente mal se conhecia. Ele falou assim, se ajoelha aí. A minha esposa também começou a jogar óleo na nossa cabeça e nos ungiu missionários. E eu recebendo aquela unção, a minha esposa chorando, eu olhando, nossa, deve estar recebendo muito. Daqui a pouco ela olhou, não, meus olhos, cheios de óleo nos olhos. Eu falei, tudo bem, vai lá lavar os olhos. E ele nos mandou para abrir a igreja Bola de Neve em Florianópolis. A terceira ou a quinta. Nós somos 500 igrejas hoje, mas foi a quinta. E a gente apanhou pra caramba. A gente quase se separou. Logo nos mandaram para o Rio de Janeiro. Vamos abrir uma igreja em Niterói. Aí naquele ano nós abrimos Niterói, Barra da Tijuca, São Gonçalo e Cabo Frio. Aí a gente apanhou, mas aí era briga. A gente brigou pra caramba tal, até que Deus falou, agora é hora de ir para a terra da tua esposa, Curitiba. Viemos para cá há 15 anos. E eu passei por São Paulo, peguei uma folha de papel, o Rina falou assim, tô aqui tua igreja em Curitiba. 15 e-mails. Olha como começou a igreja, 15 e-mails. Cheguei lá em Ponta Grossa, não tinha casa aqui ainda, mandei e-mail para esses 15. Vou começar a Bola de Neve em Curitiba. E começamos com 15 pessoas. E o tempo foi passando, 15 anos depois, eu não preciso falar o que aconteceu, amém? Mas um pastor amigo nosso me falou assim, Biga, quando você fizer 10 anos de igreja, algumas coisas vão mudar. Porque você vai mostrar para o governo, para a prefeitura e para as pessoas e para os pastores que você não é um aventureiro. Só tenha paciência até os 10. 10 anos, uma chave virou. Nós estamos 15 agora. E aí eu olho para trás. Eu vejo o que Deus fez na minha vida financeira, na vida espiritual. Deus restaurou meu casamento. Eu não vou contar aqui por causa do tempo, mas teve uma história de restauração. Deus mudou toda a nossa história. Igrejas começaram a nascer. Esse pastor careca que está aqui na frente e me vê, foi o cara que me odiava quando me conheceu. Porque eu fui atrás de um pastor amigo meu que eu era vizinho dele. E ele me tratou mal. E aí eu fiquei um tempão, até hoje, às vezes eu desconto o salário dele e tal, só para descontar o que aconteceu. Mas a gente começou a ver os piores sendo enviados e igrejas começarem a crescer. E aí, para terminar a mensagem, vocês ainda estão aqui? Eu lembro do dia que Deus falou assim, filho, me entrega teu cachorro. Meu cachorro tinha um nome, skate. Um sonho, ser campeão mundial. Você está entendendo o que significa o cachorro aqui nessa mensagem? Hoje, amados, meu esporte mudou. Eu nem ando mais skate, por mais que eu saiba andar. Mas meu esporte mudou. Posso comprar quantos skates eu quiser. Posso comprar quantos cachorros eu quiser. Mas nada substitui o prazer de poder olhar para trás e ver o legado que a gente tem deixado de ser um homem e mulher de Deus. Posso te fazer uma pergunta? Valeu a pena? Sim ou não? Claro que valeu, cara. Você imagina eu hoje diante de um troféu de campeão mundial. Que legal. Só que o esporte atualiza. As pessoas já teriam me passado muito tempo. Só que hoje eu estou escrevendo um legado. Livros que a gente escreve, as coisas que acontecem. Então eu vou te falar, amados. Nem todo mundo está afim de entregar seu cachorro. Nem todo mundo tem a fé de entregar algo bom para colher algo maior aqui.
Só que a Bíblia diz assim: coloca teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Qual é a minha oração aqui hoje? Até onde vai tua fé? Estão aqui? A primeira vez que eu falei que nós iríamos para um estádio em Curitiba, uma pessoa falou para mim: eu não me vejo em estádio. Mudou, foi para uma igreja pequena. Está errada? Não. Eu abençoei e está lá, está firme com Deus até hoje. Por quê? Porque na cabeça dela, ela não se via. E fez certo. Agora, no meu lado, a igreja engravidou de um lugar muito grande. E eu falo e a igreja está junto. Por quê? Porque tem hora que você vai abrir mão de algo para colher algo maior ainda. Quer viver o sobrenatural de Deus? Quer viver o sonho de Deus na tua vida? Sim ou não? Sim. Só estou te perguntando, sim ou não? Sim. O que você está disposto a abrir mão para isso? Deus vai te pedir, e não é porque Ele não te ama, Ele só quer ver a sua atitude de fé. E se fé é o que agrada a Ele, dependendo da sua atitude, você vai atrair Ele, até o agir de Deus. Continue agindo, igreja, continue acreditando. São José dos Pinhais é uma igreja diferenciada, as pessoas entram por aqui para ir para Curitiba. E sabe qual é a resposta que eu mais dou para a igreja quando as pessoas me xingavam, dizendo assim: pô, você está tirando a igreja do centro da cidade e vindo para o último bairro da cidade. Eu falava: não é o último não, é o primeiro. Quando as pessoas chegam do aeroporto, chegam de avião, é o primeiro bairro que eles entram, não é o Boqueirão? Sim ou não? E Deus mora onde? No céu. Como é que Ele visita Curitiba? São José, Boqueirão. Por isso vocês são abençoados, amém? Os caras ficam loucos comigo lá. Olha a quantidade de igreja, Boqueirão, Xaxim, Vila Auer. As maiores igrejas estão do centro para cá. Pode ver, é uma ou outra que é grande para o outro lado. Está tudo aqui, por quê? Deus vem, ó. Amém? E aí? Você crê nisso? Ou você sempre vê a lama? Posso orar por você? Baixa a tua cabeça, fecha seus olhos um pouquinho.